Olá, Jujubas! Olá! Hoje nós vamos começar uma nova série aqui do canal em que vamos analisar profundamente a personalidade e a história das princesas. Isso aí! Vamos começar com a Pequena Sereia, porque a gente sempre começa com ela. Hoje, além da análise, nós vamos também contar a história original da Pequena Sereia. Sim, do Hans Christian Andersen. Porque a gente precisa explicar sobre esse conto para vocês poderem entender mais o que nós vamos falar sobre a Ariel e por que nós achamos ela uma das princesas mais tristes, se não a mais triste das princesas. É que eu não vejo as coisas do jeito que ele vê. Porque ela tem um embasamento numa história muito melancólica. Eu fiquei na dúvida entre colocar mais triste a Elsa ou a Ariel. A Ariel ganhou. A Pequena Sereia foi lançada pela primeira vez em 1837 pelo escritor Hans Christian Andersen, que hoje em dia é considerado como um grande escritor da literatura infanto-juvenil. Porém, nós temos uma certa birra com o coitado. A gente percebeu essa semana que a gente fala muito sobre ele. Sim, É porque ele foi uma decepção em nossas vidas. os contos dele são muito tristes e não tem muitos finais felizes. A gente tem 2 livros dele aqui em casa. Começamos a ler e era uma história mais triste que a outra. Aí vira e mexe eu virava pra Bianca e olhava assim, tá lendo Hans Christian Andersen? Sim, terminou triste. Eu acho que o único que é feliz é a Polegarzinha e a Rainha da Neve. São textos mergulhados em romantismo, com sentimentos melancólicos e ultrasentimentais. Ele é tão romântico. A Pequena Sereia é um desses contos que para nós é o melhor do autor. A versão da Disney transformou essa história em um conto de fadas de verdade, pois os contos de fadas, também os originais, tá? Que todo mundo tem essa ideia de que os originais são só sangrentos. É, tem razão. Mas não é verdade. Os originais são muito legais. Sim, a Disney transformou em um conto de fadas de verdade, pois os contos de fada possuem finais esperançosos. Já o Hans Christian Andersen não escrevia contos de fadas, eram só contos. Porque para ser conto de fadas, eles têm que ter muito sofrimento, mas um final feliz, porque dá esperança. Cada conto de fada tem um significado e um simbolismo diferente que ajuda muito no desenvolvimento infantil. E os contos do Ranzinho deixam sempre a pessoa com um gostinho amargo no final. Deixa aquela coisa triste, aquela coisa, meu Deus do céu, a vida não tem solução. Todo mundo morre no final. A animação da Disney foi lançada numa época que o estúdio não ia bem das pernas e podia fechar. A tentativa era trazer um conto de fadas de volta, que era essa parte mais tradicional da empresa, na época da Pequena Sereia. O estúdio estava passando pela Era de Bronze, com destaque para o Caldeirão Mágico, que quase faliu a empresa. Oh, meu Deus! Além de outros filmes que não fizeram sucesso, com destaque para adaptações literárias levemente melancólicos que a Disney estava lançando, como Mogli, O Cão e a Raposa e o Ratinho Detetive. Um patinho detetive. Eles não estavam fazendo sucesso. E os filmes lançados naquela época eram meio melancólicos, sim. Aí o Caldeirão Mágico, querendo ou não, acabou com o lucro da empresa. Uma história de terror no meio do nada. É, só bagunça. Eles precisavam voltar a ter... Ai, meu Deus. Continue. Eu não sei como é que o filme da Pequena Sereia também não foi um filme triste, porque tinha tudo pra ser um dos filmes mais tristes da Disney. Ainda bem que eles fizeram do jeito certo, pensando em ser um musical e mudando o final. Eu gosto da ideia de mudar o final. A versão da Disney tem uma mensagem bem diferente da versão original. É quase o oposto. A Disney é mais feliz e esperançosa. Já o conto original é melancólico e profundo. A gente não vai dizer que um é melhor que o outro. Cada um tem o seu valor. Claro que acho que o original é mais importante. Se não existissem os contos, não existiriam esses filmes famosos que temos hoje em dia. E o filme é uma adaptação. E a adaptação tem liberdade criativa para poder modificar a história. Aí cabe à pessoa que está adaptando transformar em algo bom ou ruim. Para vocês entenderem por que classificamos Ariel como a princesa mais triste, nós vamos contar agora
como é o conto original. E depois vamos ir falar sobre a Ariel da Disney. No meio do oceano, onde a água é azul e limpinha e bem funda, vivem o rei do mar e seus súditos. Fazia anos que o rei era viúvo e sua mãe idosa cuidava do castelo para ele. Ela tinha 6 netinhas. Eram lindas criancinhas, mas a mais linda era a caçulinha. Cada uma das princesas tinha um pedaço do jardim. A mais nova fez o redondo sol, onde cresciam flores vermelhas. Ela era uma criança muito pensativa e tranquila. Enquanto as irmãs passavam muito tempo procurando objetos perdidos dos humanos, ela ligava mais para o seu jardim de flores e para uma estátua de mármore que estava lá. A princesa adorava ouvir as histórias sobre o mundo acima do mar. A avó sempre contava as histórias dos seres humanos para ela. Quando você fizer 15 anos, você vai para a superfície, ok? No ano seguinte, a irmã mais velha ia completar 15 anos. Porém, como cada uma era um ano mais jovem do que a outra, a caçula precisou esperar 5 anos. A pequena sereia tinha 10 aninhos. E quando elas fazem 15 é que elas sobem para a superfície. É uma parte bem legal da história porque relata o que aconteceu com cada irmã. É bem poético. A mais velha então completou 15 anos. Disse que a melhor coisa foi sentar na areia junto ao mar tranquilo. No ano seguinte teve a segunda irmã, que subiu à superfície e viu um lindo pôr do sol. A terceira irmã nadou até um palácio e encontrou um grupo de criancinhas. Então veio um feroz cão. Veio um feroz cão e latiu para ela. E ela se assustou e foi-se embora. A quarta irmã era tímida e só ficou olhando. A quinta irmã fez aniversário durante o inverno. Então ela subiu e viu grandes icebergs. Às vezes as irmãs iam todas juntas para a superfície e deixavam a caçulinha sozinha porque ela não havia completado 15 anos. E o que ela fazia? Ela ficava triste e chorosa. Finalmente ela chegou ao seu 15º ano de vida. Se despediu de suas irmãs e de sua avó e foi à superfície. Um grande navio estava a bordo. E havia música e cantoria. E lá ela avistou o mais lindo entre os indivíduos, que era um jovem de grandes olhos pretos e que estava comemorando seus 16 anos de idade numa grande festa, cheia de fogos de artifício e bolo. E bolo? Tem que ter bolo. Vai ter o quê? Peixe frito? Mas uma grande tempestade surgiu e partiu o navio no meio. O príncipe tinha se afundado. A pequena sereia nadou até o fundo e conseguiu salvá-lo. Pela manhã, o temporal havia cessado, mas o príncipe ainda estava de olhos fechados. Ela nadou muito, ela carregou ele. Nesse texto fala muito sobre os belos olhos do príncipe. Esse daqui é o conto de fadas que mais fala sobre a beleza do príncipe. Por isso que o da Disney é tão bonito. Eles tiveram que fazer jus, não é? Tem razão. E eles não têm os olhinhos pretos. Não, o príncipe Eric tem olho azul. Mas os dois eu não olho pros olhos de ninguém. Não tem como não olhar. Eles focam no olho dos personagens naquele filme. Porque os olhos são a janela da alma. E como a pequena sereia não fala, ela teria que se expressar com seus olhos. Ah, ele estava de olhos fechados. Ficou porque ele não abriu. Então os sinos tocaram e apareceram algumas mocinhas que elas tinham acabado de sair de uma igreja. A pequena sereia se escondeu e não demorou muito, apareceu uma outra jovem que se aproximou do príncipe. E ele voltou à vida. Sorriu para todos que estavam ao seu redor, mas ele não sorriu para a pequena sereia. Ele não podia ter encontrado ela. Ela estava escondida na pedra. É porque ela sentiu assim no seu coração. Eu fiz tanto, mas ele não me viu. Oh, meu Deus, os deumáticos. Eu tô pensando que nem o Hans Christian Andersen, com o que ele quis escrever, ora bola. A pequena sereia ficou
triste e foi embora. Trágico, trágico. Ela ficou sem tomar conta das suas flores e seu jardim ficou num estado horrível. E não contou para suas irmãs o que tinha visto na superfície, porque elas sempre iam e quando voltavam elas contavam. Ela viu as frutas amadurecerem e a neve derreter, mas não viu o príncipe. Tá rindo da tristeza da mulher. Seria o seguinte, pessoal, é uma menina mimada, um dia tem um naufrágio e cai um príncipe. Ela fala, eu vou guardar. Ela pega o homem, quando ela vai ver uma estátua do homem, ela apaixona pela estátua. Na verdade, ela tinha uma sensação de tristeza que, sei lá, os românticos são assim, né? São tristes com tudo. Mas ela não esperou ele não, porque fica imaginando ela lá esperando ele chegar. Ela ficou mesmo, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Muitas tardes e diversas manhãs, ela voltava para a superfície, no lugar onde ela tinha deixado o príncipe. E nunca mais ela viu o príncipe. O seu único consolo era se sentar no seu jardim e pousar o seu braço em volta da estátua, que era muito parecida com o príncipe. Parou de cuidar das suas flores e elas começaram a crescer demais, até que o lugar ficou todo confuso. Chegou uma hora que ela não suportou mais esconder aquele seu sentimento e contou tudo para suas irmãs, que eram umas grandes fofoqueiras. E uma das irmãs tinha uma amiga que sabia onde o príncipe morava. Elas viram um castelo que era lindíssimo. E às vezes a pequena sereia passava tardes e noites perto do palácio dele. A pequena sereia começa cada vez mais querer saber sobre os seres humanos. Visitar o príncipe toda hora e observava ele quando ele estava sozinho. E escutava as pessoas falando do príncipe, dizendo o quanto que ele era uma boa pessoa. E o tempo foi passando, muitos dias, muitos meses, e a pequena sereia não esquecia do bendito do príncipe, porque além dele ser muito bom, ele era muito belo. Ok, ela foi procurar sua avó para saber mais informações sobre os humanos. Ela perguntou se os humanos morriam. A avó disse que as sereias vivem 300 anos, porém, quando elas morrem, elas viram espuma. E também não tem uma alma imortal. Já os humanos vivem menos, porém eles têm uma alma imortal. A partir daí, a pequena sereia ficou extremamente obcecada pela ideia de ter uma alma imortal. Era aquilo que faltava, era aquilo que ela desejava. Então ocorreu uma grande festa. Pode pular, pode até quebrar. Mas ela estava feliz nessa festa? Então ela foi embora para ir atrás da bruxa do mar. Ninguém viu ela saindo. Ninguém queria ficar perto dessa menina. Ela contou tudinho para as irmãs, então as pessoas sabiam que ela estava triste. Mesmo assim, ela conseguiu sair da festa e ninguém deu bola. Meu Deus, que bichinha. Não, elas não é uma família ruim não, mas essa parte aqui, pelo amor de Deus. Ela estava morrendo de medo. A casa da bruxa era construída pelos ossos dos humanos naufragados. A bruxa disse que ela era uma sereia muito burra e ela sabia o que ela queria. Ela preparou uma poção para levar na terra firme, que ela iria tomar. Só que ela teria que suportar muitas dores. Era como se ela estivesse levando uma facada no meio da sua cauda. E ela iria andar e sentir muitas dores. Como se estivesse pisando em facas afiadas. Só que a bruxa cobrou um preço, que seria a voz dela. Essa safada devia ser presa pela polícia do mar. Ela explicou todos os pormenores, a pequena sereia aceitou, né? Ela subiu até a superfície e tomou a poção. Ela desmaiou e ficou deitada. Quando acordou, o príncipe estava diante dela. Perguntou de onde ela era, mas estava sem sua voz para responder. Porque a bruxa arrancou com uma faca a língua dela. Ele levou ela para o palácio. Todos achavam a sereiazinha a criatura mais bela, mas ela não falava nada. Ela dançava na corte do príncipe e as pessoas a chamavam de pequena órfã. Mesmo que ela estivesse sentindo muitas dores enquanto dançava, ela dançava. Oh,
como ela dançava. Meu Deus! Ela gostava cada vez mais do príncipe, mas ele gostava dela como uma criancinha. O príncipe falou para a sereiazinha que ele amava a mulher que salvou ele. Ela não tem um prazo de 3 dias. Ela tem o tempo que quiser, É, o ano inteiro. é. Se ele ficasse solteirão, ela ficava lá como humana. É, tem razão. O plano podia ser esse, né? Ela podia ser, ele vai ficar solteirão pra sempre. Porém, num dia, ele e ela viajaram. E na viagem, na outra corte, ele viu a jovem que ele acha que salvou ele. Então, eles planejaram um casamento, porque aquela condonga também gostou dele. Ah, tá tudo errado. A pequena sereia ficou extremamente triste, porque ela é uma criatura triste. Mas ela também não pode fazer nada. Só ficou esperando o seu fim. Com o seu fim O chegar. casamento aconteceu e ela dançou muito, porque ela precisava aproveitar os últimos momentos que ela tinha naquela vida. Até que quem chegou? As irmãs dela. Elas estavam com peso na consciência, porque elas deixaram ela ir embora da festa. Tá vendo? Essas safadas devem ter visto. Elas se ligaram. Foram atrás da bruxa, cortaram os cabelos Coisa mais preciosa dela do cabelo. atrás de um antídoto. Sim, a bruxa mentiu. Havia um antídoto, Safados. que seria matar o príncipe. Faz sentido esse antídoto. Porque se ela matasse o príncipe, ele não ia poder amar outra pessoa, não ia poder amar ninguém. A pequena sereia tentou matar o príncipe porque ela entrou no quarto dele. Mas quando viu que ele estava muito feliz com a outra princesa, ela Se meteu no lugar dela. percebeu que ela não podia fazer aquilo. Podia. Podia não. Por quê? Claro que não. Porque a gente não pode obrigar ninguém a nos amar. É, tem razão. E ela não tem o direito de se meter na vida do príncipe só porque ela gostava dele. Então ela decidiu que iria se sacrificar. Porque ela ama muito o príncipe. E quem ama, liberta. Ela Eu tô viu. tão coach. E assim, ela virou espuma e fim. Quando lançou pela primeira vez, ela virava espuma. Mas o povo não gostou. A história é muito bem escrita. A pessoa se conecta muito com a pequena sereia. Todo mundo ficou muito piongo por causa dela. Então Hans Christian Andersen mudou para um final que eu acho até pior. Nem tanto faz esses dois, os dois são tristes. O universo percebeu que a pequena sereia, ela fez o que era certo e transformou ela numa filha do ar. As filhas do ar são seres que não são nem humanos nem sereias. A sereia como se fosse submundo, a camada mais... Lembra daquelas aulas de história que tem uma pirâmidezinha? Patrícios, não tem aquele negócio? Sim. Pensa assim, a de baixo são as sereias, aí a do meio são as filhas do ar e a de cima seriam os humanos. E as sereias são a camada mais subterrânea, porque elas não têm alma imortal. As filhas do ar não têm alma imortal, mas elas podem trabalhar para ter. E os humanos têm a alma imortal, entendeu? Aí ela vira uma filha do ar. Ela tem que trabalhar 300 anos para poder possuir uma alma imortal. Aí ela ainda vai depender do bom grado das crianças. Porque se as crianças forem mal comportadas, a bichinha ainda aumenta anos de trabalho. Meu Deus. E se as criancinhas forem bem comportadas, elas... Ele ainda botou uma lição de moral aqui. Elas diminuem o trabalho das filhas do ar. Uma curiosidade. O Hans Christian se inspirou no conto alemão Ondine, de um espírito do mar que ficava com o ser humano, e também da desilusão amorosa que o autor teve, que é muito parecido com o que a pequena sereia passou. Sério? Ondine é mais antigo que a pequena sereia? Sim. A mensagem do Hans Christian Andersen é bem clara. Não dê a sua vida por alguém que você não sabe se vai retribuir o seu amor. Porque a pequena sereia fez de tudo, mas ela não teve o seu amor retribuído. Isso tem muito a ver com o que tu falou das desilusões amorosas dele. Todo mundo rejeitava o Hans Christian Andersen. Não, me deixou triste. Vou escrever um conto sobre isso. Menos a querida polegarzinha. Eu acho que era um dia feliz que ele escreveu. A pessoa tá rindo, mas não devia ter sido uma boa vida. Mesmo com essa adaptação no final da história, ainda existe esse sentimento de que ela ainda precisa trabalhar muito e sofrer muito para conseguir o que ela quer. Pode parecer que não, mas a versão da Disney conseguiu trazer esses sentimentos do original, de estar presa em um lugar,
numa vida que não é vida. Sim, a versão da Disney, ela é diferente, porque ela tem esses sentimentos tristes, mas eles conseguiram deixar ela um pouco mais conectável com um público que não é tão melancólico assim. A música Parte do Seu Mundo simboliza muito tudo isso que a gente falou do original da Pequena Sereia. Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo. Ela fala todos os sentimentos das coisas que ela quer. É como se ela estivesse falando que quer ser humana e parece essa coisa da alma imortal e que ela não sabe o que é. Ela tá presa numa vida que não é vida. Seriam 300 anos de uma vida adormecida, sem a felicidade que ela desejava viver. Pensando no original, os 300 anos que ela iria viver, mas não estaria vivendo, fazendo as coisas que ela queria fazer. Então a música do Parte do Seu Mundo é muito eficiente, porque ela transmite uma música só, transmite todos os sentimentos de tristeza e melancolia da Pequena Sereia. As pessoas falam que a Ariel da Disney, ou até mesmo a original, só quer ser humana por causa do príncipe. Essa safadeza. Só que isso é uma falta de sensibilidade sem tamanha. Nos dois casos, ela possui esse sonho dentro de si antes mesmo de ver o próprio príncipe. Ela já pensa nos humanos, ela tem uma estátua dos humanos. No original mesmo, ela tem a estátua antes de conhecer o príncipe. E no da Disney, ela procurava pelos objetos antes mesmo de encontrar o príncipe. É uma coisa bem louvável que a Disney tenha mantido isso no filme. Só que o povo não percebe que na vida as oportunidades nem sempre são criadas por nós mesmos. Nem sempre o que a gente vai ter vai ser aquilo que nós mesmas criamos. Nós precisamos, às vezes, da ajuda de outras pessoas. E as oportunidades podem vir pelo auxílio dessas outras pessoas. Se o príncipe era essa oportunidade para ela, por que não? Pensa aí, se não existisse o príncipe, ela viraria uma humana bem solitária, não é? Como ela saberia como funciona a vida na Terra? Por que ela ia saber o que ela ia comer, o que ela ia vestir, o que ela ia fazer? Porque se fosse depender do sabidão, O sabidão não explicava direito as ela ia coisas. morrer de fome sozinha. Ela estaria trocando a vida solitária do mar por outra na Terra. Porque a vida é feita de conexões. Filosofia de hoje. Colocando o final feliz, o filme da Disney dá uma recompensa pela jornada de tristeza da Ariel. Porque ela era triste, triste, triste. E depois ela tem um final feliz. É uma recompensa pelo sofrimento, que é a base dos contos de fada. Tipo, o personagem sofre, 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 final feliz. Vemos essa mensagem de existência adormecida no filme também, pelo fato da Ariel assinar o contrato sem pensar direito nas consequências das suas atitudes. Como se ela não se importasse mais com o que aconteceria com ela depois. Mas na versão da Disney tem essa parte aborrecente dela, né? Ela é muito impulsiva. O momento mais triste do filme é quando, depois de tentar tudo que ela podia, e sem saber que o príncipe estava enfeitiçado, ou seja, ela achava que ele não a amava, que nem no original, e ela havia feito de tudo, arriscado tudo por nada. É aquela cena em que ela se abaixa e espera o fim do pôr do sol. Mas aquela cena lá é uma alusão ao original, porque no original ela fica esperando nascer do sol para ela virar espuma do mar. Ela arriscou tudo, porque 3 dias na Terra seriam mais felizes do que uma vida inteira dentro do mar. Triste é viver na solidão, triste é saber que ninguém pode viver. Como é? De ilusão. Sei lá, nem sei nem que música é. Nada, tô cantando. Tá bom. Eu não sou muito adepta a mudar o final das histórias. Mas no caso da Pequena Sereia, como a ideia era ser um conto de fadas, as mudanças foram muito boas, eu acho. Vale mais a pena ter vivido aqueles 3 dias felizes do que a vida triste. Mesmo que ela não tivesse sido retribuída, pelo menos ela lutou, entendeu? E como ela tentou e como ela lutou, ela teve a recompensa. As diferenças é que a Ariel da Disney tem um acréscimo da trama aborrecente dela, em que ela confronta o pai e a família. Porém, com a reconciliação no final da história, o rei Tritão aceitando o crescimento e mudanças da filha e colaborando para sua transformação em humana, a Disney aproxima ainda mais a história da sereiazinha triste em Um Conto de Fadas, com a princesa que evolui com o passar da história.
além dela conseguir o que ela queria, ela teve a sua reconciliação familiar. É uma história muito profunda. Muito profunda. Refletido, Refletido muito. Sabe uma coisa que eu gosto do pôr do sol? O quê? É porque tem uma música dela com o príncipe na cidade, não é? A cena dela lá no pôr do sol é a mesma música, só que com a versão triste. Aí faz um paralelo, tipo, eu tinha isso, mas eu não consegui. Que nem o live action. O live action da Pequena Sereia tem uma música que simboliza muito a Pequena Sereia da... Essa eu lembro. Não valia a pena o preço. Se você olhar a letra, parece que eles tiraram aquilo do Hans Christian. Ficou boa aquela letra. É isso, espero que não tenhamos deixado ninguém deprimido. Então, vocês gostaram dessa análise mais melancólica da Pequena Sereia? Concordam com a gente e acham que a Ariel é a princesa mais triste? Se você não concorda, comentem aí, digam qual é a outra que vocês acham que é mais triste e o porquê. A gente gosta de ler. E se você gostou do vídeo, não se esqueça do like e nem de se inscrever no canal. Acho que a próxima será a Branca de Neve. A gente devia ter começado na ordem com a Branca de Neve. Porém, o último vídeo foi sobre Branca de Neve e a gente não queria entupir de Branca de Neve no canal. Tchau, Jujubinhos. Tchauzinho.